Muito bem, estamos aqui, mais um dos 21 dias do nosso desafio e hoje uma honra receber aqui Carol Bazo. Tudo bem, minha amiga? Tudo bem, amigo? Uma honra estar com você aqui, hein? Ó, honra toda nossa, compor esse time aí. Ó, foi um time muito massa que eu montei, mas com certeza a sua presença vai ser ainda mais ilustre para o meu hall de convidados aqui. Muito bom, estou muito feliz. Tive Obrigada. que improvisar os equipamentos aqui hoje na correria. Estou gravando do celular, espero que dê tudo certo, tá? Carol, nós estamos no nosso desafio de 21 dias, tá? E estamos caminhando para a reta final, ok? E eu queria que você compartilhasse com a gente, primeiro um pouquinho, deixa eu voltar aqui, né? Estou empolgado. A minha produção fala assim, todo convidado que for, você pergunta como que ela desenvolveu o propósito dela, como é que foi a história dela e tal. Eu sempre atropelo e já vou para o assunto direto. Então vamos lá, ó. Tudo bem, Carol? Me fala um pouquinho de você, do seu propósito, de como você chegou até aqui. Conta um pouquinho para a galera. Bom, eu comecei. Vamos lá, vou começar da infância. Eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de estudar, minha mãe, e de escrever. Minha mãe falava que eu ficava riscando papel e tal. E teve um momento na minha vida, quando eu estava na adolescência, que eu fiquei na dúvida, né, sobre o que eu ia fazer da faculdade, aquela coisa toda. E foi bem na época que eu converti. E eu tive um sonho assim muito especial que o Senhor falou comigo sobre a área de conhecimento. Eu até lembrei esses dias desse sonho, sabe? Eu Que tinha legal. esquecido isso aí. Foi algo que Deus falou comigo. E na época eu decidi pela área de jornalismo, que era de tudo que eu estava escolhendo, era o que mais se encaixava. Eu tive uma criação que minha mãe foi muito batalhadora. Assim, minha mãe é uma pessoa que me inspirou muito, de não ter vergonha, não ter medo de nada, de meio que sair enfiando a cara. Minha mãe sempre trabalhou muito, 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 muito. É uma pessoa de, assim, de suor. Minha mãe fez pedagogia, mas trabalhava de tudo, fazia de tudo, não tinha reservas. E eu acho que eu herdei isso dela, sabe? De, tipo, não ter medo. É quase que um lema. Se você se esforçar, se trabalhar, você vai chegar onde você quer, né? Mas a questão do propósito, eu nunca tive muito definido, assim, o que que eu vou ser? Você é uma professora, você é uma mestre, você sei lá, pastora, evangelista. Eu nunca tive uma coisa muito específica. Eu sempre senti, assim, uma inclinação de Deus para a área da comunicação. Hoje, se alguém me perguntasse, assim, qual o teu propósito de vida, qual o teu chamado, tua vocação, eu sinto um chamado de Deus para a área de comunicação. E eu nunca me permiti me prender a uma área muito específica e sempre, por essa coisa meio da minha mãe, de trabalhar em tudo. Eu sempre fiz tudo. Eu já, e eu faço design, marketing, produção de edição de apostila, de livro, tudo. Eu faço tudo, assim. Eu sou meio canivete suíço, sabe? Mas se eu fosse definir, foi meio que isso aí. E uma coisa que foi chave para minha vida foi ouvir o feedback das pessoas, né? As pessoas diziam: "Nossa, você é boa nisso, isso é legal que você faz". E isso foi meio que me trilhando assim, né, para me levar onde eu tô hoje. E então assim, eu sempre preferi não me definir muito exatamente, servi em todas as áreas. Quando eu era jovem, adolescente, eu fiz tudo na igreja. Criança, limpar a igreja, pregar, até cantar, eu já inventei que era péssima. Até hoje sou ruim. Mas sabe a coisa de fazer tudo, né? E Uhum. aquela sensação de que quando você faz a coisa que você é chamada, o coração vibra, né? Então, o coração vibrando e o testemunho das pessoas sempre foi um trilho para me colocar na área que eu tô. Existem áreas que eu creio que é meu chamado, que é minha vocação, que nem sempre eu sinto prazer enquanto eu faço, mas eu vejo o feedback das pessoas. Por exemplo, história da igreja. Eu tenho um caso de amor e ódio com a igreja, porque eu amo, mas às vezes eu odeio, porque eu acho muito pesado, me custa muito, exige muito de mim. Mas eu vejo o feedback das pessoas e então mesmo que às vezes seja penoso, eu sinto prazer nisso, eu vejo que é uma vocação, né, um chamado de Deus da minha vida. Então, se eu fosse dizer assim, em uma frase, como que eu cheguei até aqui foi servindo, foi fazendo de tudo. E aí ponderando o que as pessoas falavam, o que eu sentia alegria e a graça de Deus. Que legal, que massa. E não tem como, né? Gira em torno do que nós estamos falando. Você começou dizendo do seu propósito. Eu sempre gostei muito de estudar. E estudar é o nosso tema de hoje, né? Então,
por que, afinal de contas, em 2021, um crente em Jesus Cristo ainda precisa estudar, Carol? Fala para mim. Porque você é aquilo que você pensa, né? Você é aquilo que você acredita primeiro aqui, né? Às vezes nem sempre a gente faz esse exercício de pensar no que a gente pensa. A gente simplesmente vive. Mas nós somos frutos daquilo que a gente aprendeu. Às vezes a gente aprendeu com o pai, aprendeu com a vida, aprendeu com o filme. Nós somos frutos do que a gente aprendeu, estudou na vida, né? Eu estava até pensando antes de gravar com você. Tem o estudo de estudar livros, mas tem o estudo da vida, né? Tem gente que nunca leu livros e é extremamente sábio, porque aprendeu a ler a vida ao redor. E a gente faz isso o tempo todo, né? Mas às vezes a gente aprende coisa errada com a vida. E os nossos pensamentos, nossas formas de pensar precisam ser corrigidas, né? Esses dias a gente estava com as crianças e o anjo estava explicando para eles o que é ser discípulo de Jesus. E o anjo falou: é ser aluno, é aprender com o mestre. Então, ser cristão é ser aluno e é uma condição para a vida inteira, né? Você nunca vai chegar no final da vida e dizer: aprendi tudo sobre Deus, aprendi tudo sobre como ser cristão. Não, é uma jornada, né? Então, quando Jesus nos chama para ser discípulos, isso envolve a nossa cognição, a nossa razão, aprender, mudar a mente, né? Então, eu acho que todo cristão, quando converte, entra nessa jornada de aprendizado. Segunda coisa que eu sempre falo nas minhas aulas: se você é cristão, você está numa religião de estudantes, porque Deus deixou um livro para nós, né? A Bíblia, a gente tem um livro que é a palavra de Deus. Então, Jesus pressupõe que você vai ler, que você vai estudar. Então, a gente está dentro de uma religião que ela é muito pensante, ela é muito de estudar. Se você é preguiçoso, não gosta de ler e estudar, é melhor trocar de religião, vai para outra, porque essa aqui é meio... Tá no lugar errado. Tá no lugar errado, né? E, por fim, Tiago, o tempo que a gente está vivendo exige muito que a gente estude, né? Principalmente como cristão. Essa pandemia, as mudanças sociais, tudo isso, assim, exige que a gente dê respostas como cristãos e a gente precisa estar bem preparado para isso aí, porque não tá fácil, não. 2021 promete. Carol, assim, né? A gente, naturalmente, não sei, né? A galera do Desescope aqui tem uma inclinação natural. Alguns já carregavam isso, outros muito influenciados pelo Douglas e tal, da gente correr atrás disso, de estudo, de informação, tanto que foi o motivo pelo qual nós nos ligamos a vocês, né? Tipo assim, vamos beber dessa fonte que é boa e tal, a galera aí toda do Impacto, Convergência, todos vocês aí, e outros caras que estão ao nosso redor, né? Até outros que estão aqui nesses 21 dias e tal. Mas, para muita gente, isso não é natural, né? Essa busca, enfim, como que a gente pode ajudar essas pessoas a desejar estudar, encontrar prazer nisso, ou também, não sei se sempre tem que ser prazeroso, às vezes não precisa, como é que funciona? Como é que você pensa isso? Só começando, meu testemunho do Ângelo também, tá? A gente não foi criado numa família intelectual. Eu não fui criada numa casa que se consumia livros, nunca fui. A minha virada foi na conversão. Então, depois que eu converti, que eu fui ler a Bíblia, que eu fui conhecer o mundo, assim, né, cristão, aí eu desenvolvi hábito de leitura, hábito de estudo. Então, não é algo que eu tenho desde o berço. E o Ângelo, da mesma forma, assim, o Ângelo usou droga a adolescência inteira, né? Foi só depois de converter que ele começou a desenvolver isso. Então, se a gente conseguiu, todo mundo consegue. E no nosso caso, até um ponto que eu anotei aqui no meu caderno para falar com você, é que tem o lance da motivação, né? Você é aquilo que você ama, né? Até o livro do James. Caiu a Carol. Eita glória! Eu mudei. Thiago? Oi, vou voltar aqui. Eu acho que fui eu, né? Eu acho também, mas certeza eu não tenho, Do não. nada, assim. Eu mudei a rede. Eu tenho duas internets aqui, aí eu mudei a rede agora.
Vamos lá. Deixa eu só... Vou aproveitar, vou mudar um pouquinho de posição aqui também. Nossa, e não parou a gravação. Continua gravando. Na teoria, eu não teria edição, mas acho que dessa vez vai ser... Vou ter que dar um cortinho aqui. Vamos lá, você está falando você é aquilo que você ama, né? Isso, deixa eu... Ok, tudo aqui. Eu acho que eu vou voltar do começo, tá? Para ficar mais fácil de você cortar. Tá bom. Da pergunta. Então, vamos... Então, Thiago, até para começar a responder essa pergunta, contar um pouquinho da nossa história. Eu não fui uma pessoa que foi criada desde pequenininha com hábitos de leitura, com hábitos de estudo, não vim de um lar que se consumia muitos livros, nada disso. Nem o Ângelo, né? O Ângelo usou drogas, assim, boa parte da adolescência, então só depois que a gente converteu, já quando era jovem, que a gente iniciou esse hábito de estudo, de leitura, e até de ensino. Então, estou falando isso porque significa que se a gente consegue, todo mundo consegue. Tem gente que pensa assim, só vou desenvolver um hábito de estudo se eu tivesse começado. Não, nunca é tarde para começar, sabe? Mas o meu ponto, e essa é a nossa história, o nosso testemunho, é a motivação. Tem um livro do James K. Smith que ele fala, você é aquilo que você ama, né? Então, a nossa motivação para desenvolver uma rotina de estudo, hábitos de estudo, foi o amor por Jesus. A gente queria conhecer mais, a gente tinha fome por Jesus. Eu lia a Bíblia e não encontrava várias respostas, assim, interpretar a Bíblia, então corria para outros livros, não só livros, né? Há várias formas de estudar. Até pregação online, a internet foi chave, assim, para o desenvolvimento do nosso ministério aqui. Então tem essa questão da motivação, e eu acho que para o cristão falta muito isso, assim, dessa necessidade de conhecer a Deus. E é uma coisa até meio místico e profético de que as pessoas acham que Deus é tudo aquilo ali, é só aquele culto, só aquele domingo, só aqueles hábitos assim litúrgicos na igreja, mas Deus é uma pessoa e é infinito, e há tantas coisas sobre Deus, sobre a história da redenção. É um mundo tão grande que eu acho que falta a gente falar mais para as pessoas sobre isso. Existe um mundo, sabe, por detrás de Deus, da pessoa de Deus e tudo que ele está fazendo conosco e no mundo, e a gente precisa conhecer. Eu acho que o verdadeiro estudante é uma pessoa insatisfeita, sabe? Aquelas respostas não são suficientes. Eu quero saber mais, me ensina mais. Então, para quem não tem o hábito de estudo, não tem essa prática na vida, eu acho que a gente precisa mexer esses botõezinhos assim no coração, né? Tem gente que se satisfaz em não saber das coisas, viver uma vida assim no status quo, né? Tá bom, não precisa de resposta. Se eu morrer, eu vou para onde? E Jesus, volta quando? Como é que vai ser isso? E se eu morrer, para onde que vai? São tantas perguntas que tem assim ao redor da nossa vida, e a gente precisa incentivar essas pessoas e mexer nessa área do coração, né? Não só da curiosidade, mas da busca mesmo por Deus, falando no âmbito cristão. Então, eu iria por isso aí, motivação. Deixa eu falar mais um tema. À vontade. Em relação a isso. Eu já fui em algumas igrejas que os maridos chegavam para mim e falavam assim: a minha esposa, fala para ela estudar teologia, tipo, me encomendando, né? E várias vezes eu percebia que as mulheres não tinham vontade de estudar teologia porque o tema que elas gostavam de estudar não era o mesmo que o marido estava estudando. Então, eu acho muito legal nessa jornada assim, de estudante, né, de estudo, a gente descobrir os nossos temas. Quais os temas que a gente tem curiosidade, que a gente quer descobrir sobre Deus, né, enfim, no mundo da teologia. Os assuntos que eu e o Ângelo a gente estuda são bem diferentes, sabe? A gente se comunica, mas é diferente. Então, é legal também a pessoa descobrir qual é o seu tema, para que lado eu vou, porque tem várias formas da gente começar a estudar, né? Então, isso mexe com motivação, né? E propósito, e vocação, enfim. Que massa, que massa. E assim, né? É engraçado porque pra gente é natural que fosse assim e deveria ser natural para todo mundo. Só que conforme você... Agora que nem a gente liderando a igreja e tal aqui, a gente percebe que não é nada natural. Pelo contrário, as pessoas acabam até negligenciando e dependendo dos pastores, dos líderes, né? Então, como que a gente explica para esses cristãos, cara, não viva de papinha, né? Produza a sua alimentação espiritual, produza aí aquilo que é de seu interesse. Até como você falou, você e o Ângelo têm temas diferentes, né? Eu e a Thaís, mesma coisa. A gente, claro, vai ter uma coisa ali que
é o cerne de tudo, mas eu vou para um lado, ela para o outro, e a gente vai se especializando, melhorando, crescendo, né? Como que a gente faz isso? Tipo assim, amigão, não viva de papinha, né? Não desenvolva a sua própria comida. Me fizeram essa pergunta esses dias a respeito de história da igreja, né? Meu pastor não gosta de estudar história da igreja. Como que eu falo para ele? Não gosta de teologia, não era nem só a história da igreja, era mais teologia. É aquilo que eu falei no início, a gente faz teologia. Uma mulher lavando a casa, você perdeu seu ente querido, a forma que você responde a uma tragédia, você está fazendo teologia, né? Nós somos seres racionais e Deus nos criou assim. É claro assim, Tiago, que eu não acho que todo mundo vai estudar no mesmo nível. Tem pessoas que têm chamado para mestre. Então, talvez a Dona Maria que lava roupa vai estudar no nível bem menos do que o Joãozão, teólogo acadêmico, né? Mas todos nós somos chamados para fazer teologia, todos nós somos chamados a responder à razão da nossa fé. Então, eu acho que a gente precisa ensinar essas pessoas que elas estão ensinando, elas já são professores para os filhos, para o marido, para o chefe, já está acontecendo, elas já estão dando respostas para o mundo. E pode ser que essas respostas sejam erradas, né? Elas já estão vivendo baseado naquilo que elas creem, mas pode ser que seja errado. E várias vezes a gente vai lidar com dois pecados, né? Orgulho e preguiça, que é quase a mesma coisa, né? Tem gente que tem preguiça de estudar e tem gente que tem orgulho. Não, vários pastores, não, eu já aprendi e tal. Não preciso disso. Extremamente honrada quando eu vejo na nossa escola online pastor estudando. Assim, nossa, eu acho assim, de uma humildade, um pastor, né, que já às vezes já fez um curso teológico, estudar com a gente. Mas é isso, a vida cristã é isso, é a humildade de estar sempre aprendendo, né? Isso aí. E quais são as dicas que você daria para a pessoa implementar a rotina de estudos? Tipo assim, ela não tinha o hábito, vai começar agora. O que você recomenda, por exemplo, sei lá, de material, de técnicas? O que você pode ajudar a gente com isso? Falando sobre essa questão da motivação, eu começaria por isso, assim, quais os temas que te atraem? Porque sempre tem tema que atrai, né? Então, isso vai ser o motor para criar um hábito, né? Uma rotina de estudo. Quais são os assuntos que você tem curiosidade na fé, que você se sente que precisa crescer mais? Definir isso. Uma outra coisa que eu sempre dou uma dica, isso aí tem mais a ver com criar um hábito, né? Com uma rotina. Todas as coisas que eu estudei, eu raramente fiz assim, esse ano eu vou estudar sobre mulheres no cristianismo. Aí fui lá e comprei livros. Não, normalmente eu faço assim, vou dar uma aula de mulheres no cristianismo. Aí eu me comprometo com uma tarefa e aquilo me obriga a estudar. Se você se comprometer com algo, aquilo vai te puxar. Então, acho que muita gente às vezes não consegue ter disciplina de ir até o fim no estudo porque não tem nada te cobrando. Então, se você puder criar um grupo de estudo na sua casa, sei lá, enfim, dar aula para as crianças, inventar alguma coisa que vai te exigir, isso ajuda você a ser mais disciplinado numa rotina de estudo. Escolher os livros certos também, né? E a forma que você vai estudar. Cada um tem um jeito de estudar. Aqui em casa eu sou bem diferente do Ângelo na forma de estudar. O Ângelo é muito mais orgânico, uma coisa mais livre, e eu sou muito mais metódica, assim, eu grifo todos os livros, eu escrevo nos cadernos, eu faço esboço, enfim, eu faço tudo isso. Outra coisa que eu acho importante também é local de estudo. Acho que a casa da gente ela tem que ter ambiente para isso, né? Então, uma mesa, sabe? Essa coisa do ambiente físico é importante você arrumar, sabe? Ter luz, tudo isso vai te atrair. Hoje a gente arruma a sala, o centro da sala é a TV, né? Então, a TV puxa a gente, porque ela tá ali arrumada para isso, é o centro da sala. Mas às vezes tirar a TV do quarto, botar uma mesinha, alguma coisa do tipo, isso vai puxar também, né? Então, adquirir todo o aparato. É igual a galera que vai para academia, aí vou começar a malhar, já compra a roupa da academia, né? Então, já compra lá os cadernos, sei lá, compra os livros necessários. Essa coisa do local físico é bem importante também. E eu, como uma pessoa assim eu sou mais metódica, eu faria um cronograma. Então, assim, eu vou estudar sobre escatologia, eu não sei nada. Então, vamos começar do básico, qual o livro mais simples e depois ir progredindo. Eu acho que isso vai ajudando assim a bater as metas e aí construindo, né, fazer um cronograma. Então, esse semestre eu vou me dedicar a estudar isso.
Então, acho que é legal. Compra os livros, o máximo que você conseguir se rodear de coisas que vão te puxar, melhor, né? Então, o cronograma também te ajuda a isso. Eu tenho um cronograma para seguir, para bater essa meta. E sempre fazer um cronograma, como é que fala? Ajustável à sua vida. Acho que a maioria do erro das pessoas quando se organizam é isso, né? Criam um cronograma, uma agenda que elas nunca vão conseguir cumprir. Tem que ser realista, né? Tem que ser palpável, alcançável, né? Isso. E pensando nisso, o que você recomendaria, como assim, temas, não sei se você pensa desse jeito, mas temas imprescindíveis, coisas que assim, ó, tô começando agora, decidi, 2021 eu vou estudar. Por onde começo? Eu não sei por onde começar. O que eu faço? Se é alguém que está começando agora, assim, na fé, e, na verdade, várias pessoas que já estão há muito tempo na igreja, elas não passaram por esse caminho. Eu iria no básico, assim, do evangelho, né? Os princípios básicos do evangelho. O que é o evangelho? Quem é Deus? Quem é o homem? São coisas básicas, assim, que a gente começa. Agora, uma coisa que eu acho imprescindível, mais para a área da teologia. Quem vai, eu quero estudar teologia. Tem várias áreas que você pode ir, né? Igual eu falei, eu tenho curiosidades. Beleza, vai. Mas essa questão do evangelho, ela é básica, sabe? Ela é essencial, né? Quem é Deus, quem é o homem, quem é Jesus, o processo da salvação. Isso aí eu acho essencial. Mas eu também acho essencial comprar uma teologia sistemática. E a área da teologia, tem várias formas que você pode começar estudando teologia, né? Mas eu gosto muito de teologia sistemática, porque a teologia sistemática ela é por temas, né? Ela não é pela história, criação, queda e redenção, ela é por tema. E o primeiro tema da teologia sistemática vai ser, normalmente vai ser a revelação de Deus. E aí a gente vai estudar a Bíblia. Tipo assim, beleza, a gente estuda a Bíblia, mas a Bíblia é confiável? Por que eu tenho que começar por ela? Como que Deus se revela? Aí depois, quem é Deus? Os atributos de Deus, são coisas básicas da fé. Teologia sistemática, para quem não sabe, tá longe aqui, mas é um livro super grossão, né? É um tijolo. E ele deve funcionar para a gente como uma enciclopédia, como um dicionário. Se der para estudar do começo ao final, você é show. Mas se não, pelo menos é uma enciclopédia. Porque um exemplo, você está estudando escatologia. Nossa, mas o que é isso aqui? Deixa eu ir lá na sistemática. Eu vou lá e olho, consulto, volto. Então, eu indico para todo mundo, assim, uma boa teologia sistemática ajuda, né, a gente a se localizar até os termos, escatologia, angelologia, hermenêutica, o que é isso? Na sistemática, normalmente vai explicar. Aí ajuda, né? Ajuda o pessoal que é leigo a começar. Agora, você começou definindo, falando que todos nós estamos fazendo teologia, querendo ou não, né? As pessoas do dia a dia comum, assim, que não são pastores, são nada, elas podem fazer teologia? Como é que funciona isso, assim? Já estamos fazendo de fato, mas quero dar uma intencionalidade. Eu posso, mas não sou pastor. Como é que funciona isso? Sim. Então, tem essa teologia, vamos dizer assim, popular, que todo mundo faz. Até um ateu faz teologia, porque teologia é pensar sobre Deus, né? Então, até um ateu pensa sobre Deus e diz que ele não existe. Então, todo mundo faz teologia. Mas existe a teologia no nível mais acadêmico, né? Que é estudar e se aprofundar mesmo nas questões sobre Deus, sobre quem é Deus, todas as áreas da teologia. Eu acho que todo pastor e todo líder deveria fazer teologia, seja numa academia, no sentido de uma faculdade formal ou não. Né? A gente fala muito isso aqui, porque o Ângelo, hoje eu já não posso dizer isso, mas o Ângelo e a maioria dos líderes aqui foram autodidatas no estudo da teologia. Não fizeram nenhuma faculdade, nunca fizeram teologia formalmente, nunca passaram por isso. E quando eu fui estudar a história da igreja, eu descobri um monte de cara legal que também não tinha feito teologia numa faculdade, como, por exemplo, Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, um dos maiores pregadores da história da igreja. Ele nunca fez faculdade, mas a faculdade dele foi uma biblioteca de 12 mil livros. Então, ele vivia na biblioteca. Então, é possível fazer teologia sem estar numa faculdade, né? Sem estar num seminário, é possível. É árduo, né? O caminho das duas formas. E eu acho que tem pessoas, sim, que são chamadas para isso, né? Na Bíblia fala que Pedro fala, né, que Paulo falava coisas que eram difíceis de entender. E na Bíblia também fala que Deus levantou mestres. São pessoas que vão estudar e vão facilitar para outros, né?
Então, eu acho que tem gente que vai trabalhar, sim, nesse nível, né, de uma coisa mais aprofundada para facilitar, para popularizar. E eu acho que o bom professor é aquele que facilita, não que dificulta, né? Legal. Isso é importantíssimo. A produção me chamou no ponto aqui, Carol, perguntando que teologia sistemática você recomenda para a galera. Olha, tem a teologia sistemática do Wayne Grudem, que é É a um mais famosa, pelo menos eu sei, para mais mim é a mais famoso. que vem na cabeça, né? Tem a do Millard Erickson, espero ter falado certo, eu estava até aqui com ela, porque eu vou pregar domingo, estava dando uma olhada. E tem várias, né? Tem uma também do John Frame, mas para quem está começando, eu acho que eu iria no Grudem mesmo e no Erickson. Legal. Muito bom, muito bom. Eu estava pensando, assim, enquanto você falava, no curso de teologia de vocês consideram ele como algo formal? Porque vocês têm uma escola de teologia, né? A Convergência, ela é sobre teologia. Vocês consideram ele um estudo formal? Como é que funciona para vocês? Assim, se eu quiser fazer parte, eu posso fazer? Qual que é o pré-requisito? Como que funciona? Ela não é um formal, até porque não está ligada ao MEC, né? E No nem é sentido de nosso faculdade. isso, nem é nosso objetivo. Mas o feedback que eu tenho tido de pessoas é pessoas que fizeram seminário e continuaram aprendendo fazendo o nosso curso, né? Então a gente forma, a gente não forma pastores, né? Nem líderes, a gente chama de curso de teologia livre. E é assim que ele está assim, organizado formalmente, curso de teologia livre. Então é para qualquer um, desde uma mãe, a gente tem muita mãe, tem muita mulher fazendo, isso é muito legal, a gente quase metade, praticamente metade, homem e mulher. E para nós é uma vitória ter tanta mulher estudando, né? Que bom. Então, desde mulheres, homens, jovens, já tive adolescente de 14 anos estudando com a gente. Então, qualquer um pode estudar. E a gente fez um curso que a gente gostaria, e os nossos obreiros fazem exatamente isso, era o nosso desejo. Não é um curso que a gente vende para fora, a gente faz para dentro também. Eu mesmo já assisti aulas que tem lá, e tem coisas ali que eu aprendi, aulas do Arlindo sobre Reino de Deus, coisas que eu não conhecia e passei a conhecer. Então, é mais informal, né? Um curso não é formal no sentido de faculdade mesmo, né? Do MEC. Mas nem por isso deixa de ter um conteúdo bem massa, acessível e que a gente possa implementar no nosso dia a dia, né? Eu tenho colegas aqui nossos que já fazem o curso de vocês, conheço os pastores famosos também que você falou que fazem, eu conheço os pastores famosos que fazem, então é muito massa, muito legal. Inclusive na produção aqui que eu tô hoje, eu vim emprestado para o Desascope, né? Eu tô de frente com um cara que é aluno de vocês aqui, estou emprestando a sala deles para fazer, e eles recomendam demais, muito, muito massa. Agora, você tocou num ponto importante também que eu queria abordar com você, e a gente já está caminhando para o final, por causa do horário, sobre a participação feminina, né? Quando a gente faz, por exemplo, Desascope, faz conferência, faz as coisas e tal, muita gente nos cobra de uma presença feminina, mas, de fato, as mulheres ainda não estão, assim, tão pujantes quanto a gente gostaria que tivesse, e vocês são, né, incentivadoras disso, né? Você, a Val, são pessoas que estão se levantando aí como pessoas que vão puxar essas mulheres para cima para o lugar devido. E eu tenho visto esse movimento de preparação, de estudo. Né? Até estava comentando na hora do almoço que as minhas seguidoras mesmo, né, do meu Instagram pessoal, 60% é mulher, do que compraram o curso que eu fiz, né, o Start, por aí, acho que 60% ou 65% é mulher. Então, tipo assim, as mulheres estão chegando. O mundo viveu esse fenômeno mais rápido, vamos dizer assim, se a gente puder separar, talvez não separe, enfim, né? Mas só para o povo entender, né? Falando o mundo no sentido, o mercado de trabalho comum e tal, enfim. Como que você vê isso? A presença das mulheres, essa chegada? Pode mulher participar disso? Como é que funciona? Pode e deve. Você sabe que no curso da Ruth Salviano, a Ruth Salviano é a historiadora das mulheres, né, na história do cristianismo. Ela é uma pessoa inspiradora. Ela pesquisou a história das mulheres no cristianismo desde os apóstolos até século XX no Brasil. Então, o que ela fez, ninguém nunca fez aqui no Brasil, que é essa pesquisa, né, esse catálogo. E eu estava lendo o livro dela, a gente tem mulher na teologia desde o século II, século III. Mulheres fazendo seminário, criando, fundando seminários teológicos. Então, a mulher ela nunca esteve ausente no cristianismo, mas é pouco e pouco conhecido, né? A gente não sabe disso. Então,
principalmente em algumas igrejas mais tradicionais, mulheres não são tão incentivadas na questão do estudo por causa do ensino. Ah, mulher não pode ensinar, então também não pode estudar. E essa questão da posição da mulher na igreja eu vejo que deixa muitos líderes sem saber como lidar, né? Como incentivar as mulheres. E o mundo da teologia é um mundo muito rico, né? Por que a gente não tem mulher? Estou falando assim retoricamente, mas eu conheço mulheres que trabalham nessa área. Por que a gente não tem mulher em teologia filosófica? Né? Por que a gente não tem mais mulher em teologia histórica? No seminário que eu faço parte, eu sou a única mulher lá, né? Na área de teologia histórica. Por que a gente não tem mulher em teologia sistemática ensinando sobre isso? A gente tem aquela ilusão de que algumas áreas mulher não pode ensinar e outras de que isso vai ser relevante para quê? Né? E, infelizmente, no Brasil, a gente tem uma crise no Ministério de Mulheres, né? Que as mulheres só falam sobre beleza, identidade, e essas coisas são importantes, mas não é só isso. Tem um mundo, né? E acho que a mulher ainda não descobriu isso, como que a teologia é relevante para criar filhos, para o casamento, para tudo, assim, todas as áreas da teologia são relevantes para a vida, né? Então, é uma crise que a gente vive hoje, sabe? É realmente uma crise. Eu vejo muita mulher que é assim, ou vai ser, vou usar esse termo, tá? Ministreira. Só ministério e zero família. Ou as mulheres que é só família e morreu ali dentro de casa. É o que eu chamo de familiolatria. A família é o meu Deus e é só isso. E não é assim, o chamado de Deus é as duas coisas. Eu não tenho que optar por vida familiar e vocação fora de casa, porque Deus me chamou para os dois. Uma hora meus filhos vão embora, e aí? Acabou minha vida? Não, tem todo um... Eu brinco assim, eu sirvo os meus filhos e os filhos dos outros, né? Então, meu chamado é as duas coisas. Agora, que é difícil, viu, o Thiago? Fazer teologia para o homem, às vezes, é mais fácil. Desabafo. É trabalhoso. Eu só consigo fazer o que eu faço tendo amiga que cuida dos meus filhos, que me ajuda a limpar a casa, sabe? Porque realmente tudo gasta-se tempo, né? A gente, mulher, não faz teologia sozinha de jeito nenhum. É uma coisa a várias mãos, né? Não é simples, dá trabalho, porque exige tempo. Mas eu creio que Deus vai levantar, sim, mulheres, está levantando. Eu já conheço mulheres jovens em áreas assim extremamente profundas da teologia. Eu tenho uma amiga pessoal que é de teologia filosófica. Ela é uma cabeçuda, linda, maravilhosa, é uma mulher assim e tem se dedicado ao chamado dela. Conheço outras mulheres nessa área também. Então acho que Deus tá fazendo, né? Deus está movendo. Eu creio também, eu sou um entusiasta dessa área, sempre fiquei falando para a Valéria que precisava, e tendo você por perto aqui também, as meninas, eu pus todo mundo para participar aqui. Participou dos 21 dias, pus a Thaís, pus a Vanessa, minha irmã, você, convidei a Nath Molinari também. Nossa, foi show de bola. Então, quero essa participação feminina, né? Então, eu tô nessa pegada aí, nessa pegada de, como entusiasta de ver vocês assumindo a posição que é um lugar de vocês, que eu acho massa demais e traz uma visão diferente, que traz um olhar que o homem não consegue ter. E eu acho que esse lado complementar das coisas, né? O homem, ele traz muitas coisas boas e ele olha de uma maneira, mas o universo feminino também traz um toque que é complementar e necessário, né? É verdade. Carol, seu recado final para a galera. O papo é bom, passa rápido, né? Seu recado final para a galera, o que você recomenda para o 2021 da galera que quer estudar, o que você deixa de dica, o que você falaria para a gente finalizar? Vou deixar uma dica importantíssima, que é um livro, e eu já vi que alguém de vocês aí dá aula sobre isso. Eu acho que é não sei, o Léo. Como Ler Livros, do Mortimer Adler. É um livraço. Parece uma piada, né? Compre um livro chamado Como Ler Livros. Como Ler Livros. Mas ele é um livro fantástico, assim, e ele tem muito a ver com como estudar, né? Então ele vai falar sobre vários tipos de leitura de livro. Tem gente que acha que tem que pegar uma sistemática, às vezes, e ler do começo ao final. Pode ser, mas às vezes você vai só consultar, como fazer resumo. Ele fala, por exemplo, sobre grifar livro, né? Riscar, que é você relacionar com o livro. Quando você risca, você está falando praticamente assim, essa é a parte mais importante. Essa parte falou comigo, essa parte me tocou.
Esse é o argumento central do texto. Então, é um livraço, tá? Tudo do Mortimer Adler é bom. Mas eu daria essa dica, porque estudo tem muito a ver com leitura, né? Então, como ler livros é uma dica, assim, sensacional. Tem outro livro que eu indico também, que é O Foco, do Daniel Goleman, eu acho. Porque estudo também tem a ver com concentração, e a maioria das pessoas tem dificuldade com isso, né? Com foco e concentração, e ele vai falar um pouco, não é cristão, mas ele vai falar disso aí, porque nós somos a geração mais desfocada, né? Que tem. Então, o estudo vai puxar a gente a andar na contramão total dessa geração. Muito bom, muito bom. Cara, muito legal receber você aqui, muito feliz fazer dar certo, né, esse encontro, e conseguimos aos 45 do segundo tempo acertar ele, mas fazia questão que vocês estivessem, estou muito, muito feliz, muito grato por vocês toparem estar conosco. Então, hoje a Carol e amanhã o Ângelo, ou hoje o Ângelo e amanhã a Carol, não sei, porque a gente vai editar aqui, mas o pessoal vai estar com a gente aqui, muito feliz, muito massa. Obrigada, Carol, amigo. obrigado, Valeu. viu? Deus abençoe e dá um beijo nas crianças aí por mim. Pode deixar. Valeu.